Então, continuando, vamos aprender. Nós já sabemos o seno. O cosseno é a tangente de alguns arcos, por exemplo, 30, 45 e 60 graus, que são notáveis, sempre aparecem em exercício. E hoje nós vamos aprender mais esses arcos aqui, ó, que são importantíssimos. 0 grau, 90, 180, 270 e 360. Eu botei em grau, depois vamos colocar eles em radiano, tá? Então, quem é o 0 grau? O 0 grau é esse pontinho aqui, ó, esse arco zero, a origem dos arcos, que assim nós definimos. Então, esse arco aqui, esse ponto, corresponde ao arco zero. Dando um quarto de uma volta, esse ângulo aqui é 90 graus. Ó. O arco de meia volta, lembra? Ó, 180 graus. Esse arco aqui, 270, está aqui. E uma volta completa, 360. Então, o que nós aprendemos na aula anterior? Nós vimos que o seno e o cosseno é quem? O seno é medido no eixo Y. Então, o eixo Y aqui no ciclo trigonométrico é o eixo dos seno e o eixo X é o eixo dos cossenos. Ou seja, o par ordenado que nós estamos acostumados, XY, corresponde ao quem? Ó? O X é o cosseno do arco X e o Y é o seno do arco X. Ó. Então, a ordenada é o cosseno, a abscissa é o cosseno e a ordenada é o seno. Então, repara, ó, no arco zero, o ponto aqui, ó, as coordenadas dele é 1 e 0. Por quê, professor? Nós aprendemos, ó, esse comprimento aqui, ó, da origem até esse ponto aqui, é o raio da circunferência trigonométrica que mede 1. Então, como o ponto está sobre o eixo X, no plano cartesiano, ó, o ponto A, as coordenadas dele é 1 e 0. Aí, ó, olhando agora no ciclo trigonométrico, o ponto A corresponde ao arco zero. Aí, o que quer dizer isso? Ó? As coordenadas 1 e 0 correspondem a quem? Ao cosseno de 0 e o seno de 0 grau. O que isso quer dizer? Ó? Esses dois pontos aqui, ó, eles são iguais. Ó. Então, o cosseno de 0 é igual a quem? A 1. E o seno de 0 é igual a 0. Então, ó, a abscissa do ponto corresponde ao cosseno do arco correspondente àquele ponto e a ordenada do ponto corresponde ao seno do arco correspondente àquele arco do ponto. Então, aqui, ó, ponto A, as coordenadas dele é 1 e 0, e qual é o arco que ele corresponde? O arco 0. Então, o cosseno de 0, seno de 0. Então, o cosseno é igual a 1 e o seno é igual a 0. Então, vamos para o ponto B. Quais as coordenadas do ponto B? As coordenadas do ponto B, o ponto B está sobre o eixo Y, então as coordenadas dele é 1 e 0, e o ponto B corresponde a que arco? 90 graus. Então, essas coordenadas aqui, ó, 0 e 1, corresponde ao cosseno de 90 e o seno de 90. E o seno de 90 graus. Qual é a conclusão? Que o cosseno de 90 graus é 1 e o seno de 90, desculpa, o cosseno de 90 graus, ó, é 0, porque o primeiro é o cosseno, o segundo é o seno. E o seno de 90 é 1. Pronto, está definido. Cosseno de 90, 0, seno de 90, 1. Vamos para o ponto C agora. As coordenadas do ponto C, é menos 1 e 0. Agora, o ponto C corresponde a que arco? 180 graus. Então, essa abscissa corresponde ao cosseno de 180 graus e a ordenada corresponde ao seno de 180. Ou seja, o cosseno de 180 graus é menos 1 e o seno de 180 graus é 0. Agora vamos para o ponto D. O ponto D, as coordenadas dele é 0 e menos 1.
está sobre o eixo Y, tá? Ó. Menos 1 porque a distância aqui, ó, é 1 e é para baixo. A esquerda no eixo X é negativo, para baixo do eixo Y é negativo também. Então, ó, o ponto D corresponde aqui a arco de 270 graus. Então, 270 graus, então o zero é o cosseno de 270 e o seno de 270. Qual é a conclusão? Que o cosseno de 270 graus é zero e o seno de 270 é menos 1, tá? Já chegando aqui de novo, completando uma volta completa, nós chegamos no 360 graus. Mas perceba, ó, 360 graus é a mesma coisa do zero. Então, vale a mesma coisa. Ó. O cosseno de 360 é o mesmo valor do cosseno de zero, é o mesmo arco. Ó. Estão na mesma, o começo e a extremidade está no zero. Então, 0 grau e 360 é o mesmo arco. Então, o cosseno de zero e o cosseno de 360 é o mesmo, então dá 1. O seno de 360 é igual ao seno de zero, que é zero. Então, repare, esses arcos aqui, ó, são notáveis, tá? Então, ó, cosseno de zero é 1, seno de zero é 0, o cosseno de 90 é 0 e o seno é 1, cosseno de 180 menos 1 e o seno é 0, cosseno de 270 é 0 e o seno é menos 1, cosseno de 360 é 1 e o seno é 0. Então, aqui, ou o seno desses arcos aqui, ó, ou é 1 e 0, ou é menos 1 e 0. Então, é só olhar direitinho no círculo trigonométrico qual é a posição deles. Ó. Se está no eixo na parte positiva ou na parte negativa. Tá? Então, esses arcos nós temos que saber eles decorados. 0, 90, 180, 260, 360 são arcos notáveis. Então, sempre vamos ter que ter ele em mente. Tem que ter ele entendido. Para não sempre precisar, já está ali saber. O cosseno de 0 é 1, o seno de 0 é 0. 90, o cosseno é 0, o seno é 1. 180, menos 1, o seno é 0. 270, o cosseno é 0, o seno é menos 1. Tá? Então, é só dedicar direitinho, você vai entender e até assimilar direitinho.